Meus queridos irmãos e irmãs, meus amigos, minhas amigas, a paz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor por mais esse dia de vida que Ele nos concede como bênção e dentro desse dia, a oportunidade de alguns momentos nós dedicarmos à meditação na palavra do Senhor e também à oração. Junto com a minha saudação, envio a você também o meu abraço carinhoso, agradecido pela tua companhia, pelo teu caminhar comigo nestas noites de quarentena, meditando na palavra do Senhor e orando juntos. Ainda que estejamos separados fisicamente, eu aqui, você aí onde você está, mas reunidos e unidos num coração, numa fé única, na presença também do único Deus. Oro ao Senhor em nome de Jesus, pedindo que a bênção dele esteja sobre a tua vida e sobre todos os teus entes queridos, sobre a tua casa, trazendo proteção, provisão, paz e segurança, aquele sentimento gostoso de que o Senhor está cuidando de nós. Vamos então abrir a palavra do Senhor. Pegue a tua Bíblia e abra no Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 9. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 51. É o texto que nós vamos ler nesta noite de segunda-feira, dia 25 de maio, dentro, como disse, desse período de quarentena, mas que eu tenho certeza, de alguma maneira, tem sido útil ao nosso coração, por cada momento que nós podemos abrir a palavra do Senhor e meditar nela com a nossa simplicidade, humildade de sempre, sem qualquer expectativa ou qualquer desejo ou pretensão de profundidade teológica. O desejo do meu coração é que nós estejamos numa roda de amigos e amigas, conversando sobre a palavra do Senhor, que o Senhor nos conceda a bênção. É o meu desejo de que quando esse isolamento social terminar, e eu penso, espero, desejo, oro para que isso aconteça muito em breve, nós tenhamos a oportunidade de estar juntos na igreja, na casa do Senhor, aqui também na nossa igreja de Vila Carrão, para fazermos então pessoalmente, presencialmente, essas nossas meditações durante a semana, à noite, se o Senhor nos permitir. Já fica lá o meu convite para você, né? Já se preparando para estarmos juntos brevemente em nome do Senhor Jesus. Muito bem. Nós temos nos apegado nesse período todo, você que nos tem acompanhado nas nossas meditações, em textos bíblicos ou em momentos da palavra que tratam de uma maneira muito especial e muito direta sobre comportamento, sobre reação ou reações, sobre manifestações das pessoas que fizeram parte da história bíblica, estão registradas aí, e como as suas reações servem de lição, de exemplo para nós, seja no que fazer, seja no que não fazer, no que agrada a Deus ou no que desagrada a Deus. E o Senhor nos tem, eu penso, de todo o meu coração tenho paz nisso, tratado com o nosso coração, com o propósito de nos fortalecer, não só na nossa fé pessoal, na nossa crença no Senhor, mas também na nossa conduta de homens e mulheres de Deus, de servos e servas do Senhor. E nós vamos então para esse texto do capítulo 9, a partir do verso de número 51, que se enquadra dentro dessa nossa linha de meditação, na direção sempre do Espírito Santo de Deus. E nesse texto do capítulo 9, a partir do verso de número 51, nós temos aí o registro de uma reação de dois discípulos, de uma postura, de uma iniciativa, de um sentimento de dois discípulos do Senhor Jesus,
diante de uma determinada situação que, infelizmente, eu vou colocar assim, você e eu vamos encontrar presente nos nossos dias de maneira semelhante, similar, parecida, de forma ou em número muito maior do que nós imaginamos e gostaríamos. Infelizmente, continuo dizendo, nós encontramos nos dias de hoje situações semelhantes, posturas semelhantes, reações semelhantes ao de Tiago e de João, que nós vamos ver aqui no capítulo 9, a partir do verso de número 51. Vamos lá então para o texto bíblico, para a leitura do texto bíblico, aqui do capítulo 9, 51 de Lucas, e depois nós vamos, por alguns minutos, meditar a respeito. Então, pegue a tua Bíblia aí e leia comigo, por favor. O título do texto que nós vamos ler é Os Samaritanos não recebem a Jesus. A partir do verso de número 51 diz assim: E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Só fazer uma observaçãozinha rápida aqui. Na narrativa de Lucas, aqui do verso 51 que nós acabamos de ler, então, ainda que o termo assunção tenha outros sinônimos e outras aplicações, como assumir uma responsabilidade ou chegar a uma determinada posição, nesse texto aqui, a compreensão mais presente é de que o tempo de ministério do Senhor estava se aproximando do final e o Senhor, então, próximo de retornar ao Pai depois da sua morte e ressurreição, ele se encaminha determinadamente, decididamente para Jerusalém. E é importante que nós consideremos esse contexto, esse detalhe, para podermos entender também todo o mais e até as reações dos dois discípulos que nós vamos ver aqui. Continuando a leitura, então, verso de número 52 agora. E mandou mensageiros diante da sua face, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. Verso de número 54 agora, que são os dois versículos finais aqui que eu quero me apegar com vocês um pouquinho. E os discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram a Jesus: Senhor, queres que façamos, ou que digamos, que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os. Jesus, voltando-se, repreendeu-os, dizendo: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-los. E foram para outra aldeia. Talvez seja conveniente nós lermos mais uma vez, ou relermos esses 2 ou 3 versículos finais do texto aqui, a partir do verso número 54. Vamos reler? E os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? E, voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Muito bem, permaneça com a Bíblia aberta aí, para a gente talvez voltar um pouquinho a esse texto novamente. Para nós entendermos com mais
tranquilidade, com mais detalhes, o que está acontecendo nesse momento, nós precisamos, para entender o coração desses dois discípulos, desses dois irmãos, Tiago e João, nós precisamos fazer uma pequena retrospectiva, um retorno a alguns capítulos atrás do texto de Lucas, particularmente lá no capítulo de número 5. Então vamos só caminhar um pouquinho, mencionando, você tem a Bíblia Sagrada nas suas mãos aí, e penso que também tem tempo para fazer a leitura, aqueles textos que a gente cita aqui, e não ler por uma questão até de tempo, de duração da nossa meditação, você tem a oportunidade de, com calma, ler e reler quantas vezes desejar, para confirmar se o que nós estamos conversando, o que nós estamos compartilhando aqui, tem fundamento bíblico ou se é história inventada por uma interpretação errada que se dê à Escritura. Mas lá no capítulo 5, pela narrativa de Lucas, está ali registrado o primeiro momento, a primeira menção de Tiago e João, filhos de Zebedeu, quando da pesca maravilhosa. Jesus entra no barco de Pedro, prega a multidão, quando ele desce lá, ele diz para Pedro, vai lá, Pedro está lá, trabalhou a noite inteira, não pescou nada, e Jesus diz, vá lá e jogue a rede de novo. E a Bíblia Sagrada, você conhece a narrativa, Pedro diz, olha, a gente trabalhou a noite toda, não pescou nada, mas debaixo, ou sob a tua palavra, eu vou lá lançar a rede. E você tem lá no capítulo 5 o resultado, então, dessa pesca de Pedro, que acaba envolvendo Tiago e João, que também eram pescadores ali, filhos de Zebedeu, que também tinham barco de pesca. Eles se envolvem para ajudar Pedro a trazer todo aquele peixe pescado para a margem, para a terra. A partir dali, então, eles passam a seguir, pela narrativa de Lucas, eles passam a seguir o Senhor, se tornam discípulos do Senhor. E como discípulos do Senhor, acompanhando o Senhor, o seu ministério, eles assistem, além de receberem os ensinos do Senhor, eles assistem, eles estão presentes, se não em todos, na maioria dos milagres realizados pelo Senhor e que estão aí, para a gente dizer o mínimo, registrados entre o capítulo 5, lá da pesca maravilhosa, e aqui o capítulo de número 9, no qual nós estamos tratando aqui, ou do qual nós estamos tratando aqui. Então eles assistem a curas maravilhosas feitas pelo Senhor, a libertação de pessoas endemoniadas, eles veem o Senhor trazer de volta à vida, ressuscitar mortos, como no caso do filho da viúva de Naim. Então você tem várias narrativas aqui, vários registros entre o capítulo 5 e o capítulo 9, de milagres tremendos feitos pelo Senhor, aos quais Tiago e João assistiram. Mas chega no capítulo 9, no verso de número 1, depois você vê aí, o Senhor chama os seus 12 discípulos, entre os quais estão Tiago e João, e lhes dá poder e autoridade para, enviando-os a evangelizar, que eles realizem os mesmos milagres, as mesmas maravilhas que o Senhor Jesus realizava. Então, tudo aquilo que eles viram o Senhor fazer, agora eles recebem do Senhor a autoridade, o poder necessário, a permissão, para fazer as mesmas coisas, realizarem os mesmos milagres, as mesmas maravilhas. E eles saem, diz o texto do capítulo 9, a partir do verso 1, e evangelizam, pregam o reino, anunciam o reino de Deus, realizando essas maravilhas. Quando eles voltam felizes, imaginem o coração desses homens que até pouco tempo eram apenas pescadores, homens simples, pessoal comum, e que de repente
recebem da parte do Senhor essa capacidade de realizar maravilhas, de realizar milagres, no nome do Senhor. Dentro do capítulo 9, então, você tem, depois do retorno deles, particularmente para a vida de Tiago e João, algumas outras experiências tremendas pessoais. Eles vão estarão com o Senhor ali no alto do monte, no momento da transfiguração. Eles veem a glória do Senhor se manifestar diante dos olhos deles ali. Eles veem Moisés, eles veem Elias conversando com o Senhor. A majestade de Deus manifesta na pessoa do Senhor Jesus. Eles estão ali com Pedro assistindo tudo isso. Quando eles descem do monte da transfiguração, os demais, eles têm a experiência e vá trabalhando o que pode ter passado pela cabeça desses dois, pelo coração desses dois. Eles, poxa vida, olha, nós estamos fazendo as mesmas coisas que Jesus fazia. Estivemos com ele de uma maneira singular, particular, no alto do monte, e vimos a manifestação da glória de Deus na pessoa física chamada Jesus, naquele homem com quem a gente caminha, que nos deu o poder para fazer as coisas maravilhosas que nós fizemos. Agora nós descemos do monte, o pessoal que estava embaixo, os demais discípulos, não conseguiram nem libertar um jovenzinho aí, lunático, um jovem endemoniado. Puxa vida, que abençoados nós somos, que singulares nós somos. Pode ter passado, a Bíblia não diz, mas pode ter passado pelo coração deles, e à medida que você vai caminhando dentro do tempo do texto bíblico, é possível que isso tenha passado. Sim, como humanos que são, ou que eram, semelhantes a nós, que talvez passaria pelo nosso coração. Eu disse a vocês no início que nos nossos dias, nos dias de hoje, sempre tem, mas eu quero me apegar aos nossos dias, ao nosso tempo de existência, como tem situações ou corações semelhantes ao de Tiago e João neste momento dos nossos dias. Eu disse muito mais do que a gente imagina e muito mais do que a gente gostaria. Eles estão com o Senhor na multiplicação dos pães. Eles fazem parte, dos discípulos que estão distribuindo o alimento para aquelas milhares de pessoas, com base em 5 pães e 2 peixinhos. Algumas coisas tremendas estão acontecendo na vida, no coração, na mente desses homens. Chega um momento, então, que eles estão aguardando algo maior na compreensão do coração deles. O reino de Deus estava por vir, estava por ser estabelecido, e nesse contexto, ainda que o Senhor tivesse dito, olha, estamos indo para Jerusalém, e lá o Filho do Homem vai ser entregue aos pecadores, ele vai ser morto, crucificado. Diz o texto bíblico do capítulo 9, eles não entenderam bem o que ele queria dizer, porque a visão deles era outra. A visão deles não era uma visão de morte, derrota, crucificação, sepultamento, separação. A visão deles era de estabelecer reino. Tanto que eles estão já discutindo no caminho, ou na caminhada, ou entre eles ali, quem era o maior. Bom, quem é o mais importante entre nós aqui? Quem tem a preeminência? Quem tem a primazia? Quem é o mais importante? Quem é o chefe? Quem é o líder? É o que eles estavam discutindo dentro do capítulo 9 aqui, na narrativa, nessa caminhada que nós estamos fazendo. João tem a prepotência, vamos colocar assim, ele tem a ousadia, melhor dizendo, a ousadia de chegar diante do Senhor. Nós estamos fazendo quase uma sequência de narrativa, chegar ao Senhor e dizer, olha, Senhor, tinha um camarada ali que estava expulsando demônio no teu nome, mas ele não faz parte do nosso grupo, então eu mandei ele parar. E Jesus vai dizer para João, não manda parar não. Você não tem essa liberdade de mandar ele parar não, porque quem
não é contra nós, é por nós. Se ele está fazendo no meu nome, se ele está atuando no meu nome, e o que ele está fazendo, o trabalho dele está tendo resultado, então ele é dos nossos, sim. Mas no coração de João, parece que não. Ou é da gente, ou é do grupo, ou não é. E sendo do grupo, vamos resolver quem é o mais importante aqui. Vamos considerar, você estava no monte? Não, não estava, eu estava. Você fez isso? Não, você estava. Então vamos avaliar. Puxa vida, irmãos e irmãs, meus amigos e minhas amigas, como isso é presente nos dias de hoje. Eu comecei dizendo isso, já repeti a mesma fala, estou dizendo isso de novo, vou dizer algumas outras vezes, talvez mais alguns minutos à frente, porque é só o Senhor pegar alguém, dar uma bênção, um dom, não é para todo mundo, graças a Deus por isso, mas existem pessoas a quem o Senhor de repente dá um dom, abençoa de uma certa forma, aí já cresce o coração, já é mais santo, já é mais sábio ou sábia, mais santa, mais importante, já se tornou reverendo, reverenda, bispo, apóstolo, apóstola, se autonomeia, já quer dar as diretrizes, já funda uma igrejazinha lá com a cara dele ou dela, com a sua forma de ver, de interpretar, de entender, já quer dominar o rebanho, as pessoas, impor novas ideias, criar um novo evangelho, determinar quem está salvo e quem não está salvo, ou determinar a posse ou a propriedade, ou alguma bênção, estabelecer, eu tomo posse, Puxa vida, como tem isso hoje. Sempre teve. Mas nós estamos vivendo um tempo, infelizmente, essas coisas acontecem com muito mais frequência do que a gente gostaria. Quantas igrejas novas. Irmãos e irmãs, eu não sou contra a abertura de igrejas. Quanto mais, melhor. Não há dúvida disso. O evangelho precisa crescer. Né? O reino de Deus precisa ser estabelecido. E quanto mais igrejas se abrir, melhor. Quanto mais gente pregando o evangelho, melhor. Mas você há de convir comigo, concordar comigo, que tem muita igreja sendo aberta em razão de divisão, em razão de rebeldia, em razão de novo modo de ver as coisas, de uma nova interpretação do Evangelho, de uma nova forma de conduta, de uma nova forma de doutrina, da absorção de alguma heresia. Como tem isso acontecendo? Porque é o coração do homem prevalecendo e não a vontade de Deus. Mas vamos para o nosso texto bíblico aqui. Fizemos uma pequena retrospectiva aí do capítulo 5 para cá, uma pequena retrospectiva do capítulo 9, do verso 1 para cá, e a gente chega aqui no verso de número 51 em diante que nós lemos aqui. Jesus se encaminhando para Jerusalém para concluir dentro da narrativa bíblica de Lucas aqui no texto, com o propósito de concluir o seu ministério e retornar ao Pai. E na sua caminhada para Jerusalém, foi o que nós lemos aqui, do lugar onde ele está, ele passa pelo território dos samaritanos. Se ele estivesse na Galileia, para ir para Jerusalém, um dos caminhos passaria por Samaria, e no território dos samaritanos ele envia mensageiros, envia discípulos diante dele, é o que nós lemos aí, para preparar numa determinada aldeia uma hospedagem para ele, para um descanso, passar a noite, para continuar a viagem depois. E nessa cidade, então, diz aí que ele não foi recebido, porque estava claro para os samaritanos que o propósito dele era ir para Jerusalém. Então, você vai para Jerusalém, você não tem nada a ver conosco aqui, samaritanos. É lá que você quer ir, é lá que você quer fazer o que você tem que fazer, então nós não fazemos parte do processo. Então, aqui você não fica. Basicamente, foi essa a reação dos samaritanos. E é nesse momento, então, que nós chegamos aqui nesse ponto
tão, de certa forma, incompreensível de estar presente dentro do coração de pessoas que seguem o próprio Senhor Jesus, a pessoa do Senhor Jesus. Era de se esperar que dentro do coração deles ou na mente deles não passasse uma ideia como essa que eles estão tendo. Há muito o que se dizer sobre essa postura de Tiago e João. Nós levaríamos muito tempo. Se nós estivéssemos presencialmente reunidos, tenho certeza que a nossa conversa, como tantas outras, iria durar ou vai durar muito tempo. Tem muita coisa para tirar daqui, como lição para a nossa vida, para colocarmos ou não em prática na nossa postura diante de Deus. Mas é interessante, vou pelo menos destacar esse aspecto, de eles chegarem para Jesus e dizer: Senhor, só quer que a gente diga que desça fogo do céu? Só, por favor, junto comigo, de maneira bem tranquila, bem serena, bem humana, analise essa pergunta de Tiago e João para Jesus. Senhor, o Senhor quer que a gente diga que desça fogo do céu? Como se Jesus precisasse que eles fizessem alguma coisa, porque ele, Jesus, não tinha capacidade, não tinha condição, não tinha autoridade para fazer nada. Então, Jesus precisaria que alguém tomasse as dores e o defendesse, ou pior que isso, o vingasse. Porque parece que no coração de Tiago e João é mais ou menos isso. Senhor, quer que a gente diga para o céu mandar fogo? Quem está com eles ali? É Jesus, o Filho de Deus, é o Messias, é o Senhor, é o Deus encarnado. E alguém perguntando para Deus: Deus, quer que a gente diga para o céu mandar fogo para consumir esses camaradas aí e fazer o que Elias fez? A referência a Elias que eles estão fazendo aqui, irmãos, é interessante a gente também citar isso. Elias fez descer fogo do céu, ou Elias pediu, orou por fogo do céu 2 vezes, em 2 ocasiões, melhor dizendo, distintas. A primeira delas, logo vem à tua cabeça, que é quando desceu o fogo do céu lá, naquela disputa entre Elias e os profetas de Baal. Mas não é desse momento que Tiago e João estão falando aqui, ou estão se referindo aqui, mas um outro momento em que Elias está sentado sobre uma rocha, lá no tempo de Acasias, sucessor de Acabe, filho de Acabe, descendente de Acabe, que está enfermo. E Acasias manda alguns mensageiros consultar um deus pagão de uma outra terra. E no caminho, Deus manda Elias encontrar com eles com uma mensagem. No caminho ele encontra os mensageiros de Acasias e diz: olha, vai lá e volta lá para o rei e pergunta para ele, diz para ele que Deus mandou perguntar para ele se não tem Deus em Israel, se não tem profeta de Deus em Israel, para ele consultar Deus pagão, Deus de outra terra. Então os mensageiros voltam, antes até, num momento bem rápido. Acasias pergunta: mas vocês já voltaram? O que é que aconteceu? E eles dizem: um tal homem assim assim mandou essa mensagem para você. Se não tem Deus aqui, para você mandar consultar Deus pagão em outro lugar. E ele pergunta quem são, ou quem é, como era esse homem. E eles descrevem, e Acasias entende que é o profeta Elias. Então manda 50 soldados com um comandante até onde Elias está e dizer: homem de Deus, desce, porque o rei quer saber. E se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma você e os teus 50. Então é sobre este momento, e desceu fogo do céu e consumiu aquele comandante com seus 50, um segundo comandante com seus 50, e no terceiro comandante com seus 50, ele vai, conversa, pede clemência a Elias, e Deus diz: pode descer com esse. Esse momento é o que Tiago e João estão referindo para o Senhor, que eles poderiam fazer também, como Elias fez com aqueles homens, com aquele comandante com seus 50, 2 vezes. Então, Senhor, nós podemos dizer para descer fogo do céu também aqui, e acontecer aqui o mesmo que aconteceu lá. Quer que a gente faça isso? Tremendo, né, irmãos? Pensa bem.
E eu quero me apegar com vocês, então, depois de todo esse nosso tratar aqui, para a resposta do Senhor. O que importa aqui é a resposta do Senhor. A gente pensa na cabeça, no coração, no sentimento, no propósito, na reação, na manifestação de Tiago e João, mas o mais importante aqui é a resposta do Senhor para eles, para esses dois, que é uma resposta válida, aplicável para hoje, para todos aqueles e aquelas que de repente se arvoram o direito, a capacidade, a autoridade, a permissão de Deus para fazer algumas coisas que Deus não lhe deu, que Deus não lhe permitiu, que Deus não lhe outorgou a responsabilidade de fazer. Eu vou insistir que Deus não lhe deu permissão para fazer. Então, de repente, alguém está determinando que Deus não permitiu que ele determinasse, ou está se arvorando o título, o cargo, a autoridade, a liderança, o comando, a palavra que Deus não lhe deu. De vez em quando a gente ouve, mas como pastor, eu tenho certeza que alguns irmãos e irmãs, líderes, alguns pastores amigos que às vezes nos acompanham, vão concordar com o que eu vou dizer. Quantas vezes nós já vimos alguém, que até de pessoas simples, de repente o Senhor usa lá de alguma forma, ou numa palavra, ou num dom espiritual, e daqui a pouco já começa a se arvorar, muda até o tom da voz, muda a forma de falar, já começa a se... alguns empinam um pouquinho o nariz, já falam com certa autoridade e tal, e quando você vai olhar bem, peraí, você saiu do que era a vontade do Senhor, pessoa, e você agora não está sabendo mais o que o Senhor Jesus disse para eles aqui, você não está sabendo de que espírito você é. A resposta do Senhor para eles foi, eles estão falando, o Senhor, aí parece que o Senhor não estava, pela narrativa aqui, parece que o Senhor não estava de frente para eles. O que eles estão falando e o Senhor está, de repente o Senhor se vira, está ouvindo, o Senhor se vira para eles e diz, vocês não sabem de que espírito vocês são. Não é uma pergunta, é uma afirmação. Vocês não sabem de que espírito, e espírito aqui não é espírito com E maiúsculo, não há nenhuma referência, não é nenhuma referência ao Espírito Santo, mas sim ao sentimento, ao reino, ou à postura, ou à posição que o Senhor estava estabelecendo para a humanidade ali. Vocês não entenderam ainda. Talvez o Senhor dissesse, vocês ainda não entenderam o que é o Evangelho. Vocês ainda não entenderam o que é igreja. Vocês não entenderam o que é graça de Deus. Vocês ainda não entenderam qual é a finalidade, ou qual é a responsabilidade para a qual vocês foram chamados. Para o que o Senhor lhes deu autoridade, para o que o Senhor lhes deu o dom espiritual, seja da palavra, seja da profecia, seja um dom de maravilha, você ainda não entendeu. Então, quando você não entendeu o Espírito, quando você não entendeu a razão pela qual o Senhor está te usando, aí você deixa de lado a vontade do Senhor, o chamado de Deus, e começa a agir em outro espírito, ou com outra cabeça, ou com outro sentimento, ou com outro propósito. Quantas vezes isso acontece nos nossos dias? Tem pessoas fiéis, começam até bem, mas de repente, parece, usando aquelas frases que às vezes a gente usa, parece que subiu a cabeça, né? Já não é mais servo ou serva, já é dono, já é sócio de Deus, já tem a mesma autoridade de Deus, para dizer, ó Deus, se o Senhor quiser, eu já digo aqui, já o que o Senhor não fez eu faço. É mais ou menos isso. Eu determino para o bem ou para o mal. Tem pessoas que vão lá, eu determino para o bem. Tem outras que já vão lá
querer sacudir a figueira, que não vai ficar figo nenhum. Tem um monte de linguajar por aí, como se aquela pessoa tivesse a autoridade para estabelecer quem é salvo, ou quem vai ser salvo e quem não vai ser, ou quem serve a Deus ou quem não serve, ou quem Deus aprova ou quem Deus não aprova. Puxa vida, irmãos, como isso, dos irmãos e irmãs, como isso está presente nos nossos dias. Por essa razão, essa fala do Senhor, ela é muito aplicável nos dias de hoje. Você precisa saber de que espírito você é. Porque se você não tomar cuidado com isso, com essa verdade, é possível acontecer de você não saber de que espírito você está sendo. É preciso tomar cuidado com isso. Eu tenho que saber de que espírito eu sou. Qual é o Deus que eu sirvo? Qual é a vontade dele para eu cumpri-la dentro do que é o amor, a graça, a bondade, a vontade de Deus, e não a minha vontade, o meu modo de ser, o meu modo de ver, o meu modo de fazer, aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, aquilo que eu quero, particularmente em relação às outras pessoas. Não, quem eu abençoar vai ser abençoado. Quem eu não abençoar não vai ser abençoado. Quem eu aprovar vai ser aprovado. Quem eu não aprovar, Deus também não vai aprovar. A palavra do Senhor para nós é: você precisa saber de que espírito você é e entender. Aí o Senhor completa, e é com essa fala do Senhor que nós vamos terminar. Porque o Filho do Homem, ele não veio para destruir as almas dos homens. Ele veio para salvar as almas dos homens. Quando o Senhor nos usa nas suas mãos, nos dando a capacidade, a autoridade, a sabedoria, o dom necessário para fazer a vontade dele não é de destruir, não é de arrebentar, não é de aniquilar, de consumir, de mandar para o inferno. Não é essa a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é resgatar, é restaurar, é perdoar, é libertar, é salvar, é dar vida eterna. Para isso ele nos diz que nós somos luz do mundo, luz para trazer alegria, luz para trazer transparência, luz para trazer conhecimento da verdade, luz e sal, sal para temperar, para tornar o ambiente agradável, para mudar a situação. Para isso que o Senhor nos colocou, foi para isso que ele deu autoridade, lá no capítulo 9, verso 1, para os seus discípulos: vocês vão para fazer o que eu faço, vocês vão para ensinar o que eu ensino. É para isso que eu lhes estou dando da minha autoridade. Essa palavra, essa fala do Senhor para eles é a mesma fala do Senhor para nós nos dias de hoje. E eu não estou me referindo apenas a pastor, a líder, a obreiro, a obreira, não, a todos nós, meus irmãos e minhas irmãs. Todos nós somos servos e servas do Senhor e fomos enviados pelo Senhor, incumbidos pelo Senhor, de pregar a palavra de salvação, de restauração, de vida eterna, não de aniquilamento, não de destruição. Não é para aniquilar, não é de aniquilação que nós somos responsabilidade, recebemos a incumbência, a missão de atuar, é na restauração. Entenda isso. O que eles fizeram? Não querem receber a gente aqui? Não. Então vamos para outro lugar. Simples. Para que na cabeça deles aqui, de Tiago e de João, nós estamos indo para Jerusalém para estabelecer o reino. Ele falou há pouco tempo atrás de morte, de sofrimento, mas a gente não entendeu nada disso não. O importante é que daqui a pouco o reino de Deus vai ser estabelecido e nós precisamos estar na frente. Lá nós temos um lugar de primazia, de preeminência, de liderança. Nós, pelo que nós já passamos, com a gente Pedro, o mais vem depois. Então vamos fazer o que a gente tem que fazer aqui. Eu não vou nem entrar numa avaliação, numa análise de
do que seria, o que teria acontecido se Jesus dissesse, vai lá, manda descer fogo do céu. Não vou nem entrar nessa questão, primeiro porque o Senhor não permitiu fazer. Então é algo que nem a gente precisaria ou precisa pensar. Mas imagine só. Então, a cabeça de Tiago e de João, dizendo, a gente já começa arrebentando aqui, que quando a gente chegar em Jerusalém, o pessoal já recebeu a notícia que com nós é na autoridade aqui, é no poder, não tem conversa, não tem negociação. A gente já matamos lá meia dúzia de samaritanos, lá de uma aldeia, então presta atenção no que a gente está fazendo aqui. E o Senhor dizendo, não, vocês não sabem de que espírito vocês são. Vocês ainda não entenderam que o Filho do Homem veio para salvar, não para destruir. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos e minhas irmãs. Que nós entendamos essa verdade de Deus, esse tratado do Senhor conosco hoje. Não é o tratado do Senhor com Tiago e João lá. Você sabe que Tiago foi dos discípulos o primeiro mártir por amor ao Evangelho, pela pregação. Dos discípulos. Foi o primeiro que morreu por amor à pregação, por pregar o Evangelho. Ele morreu pelas mãos de Herodes. João sofreu muito por amor ao Evangelho, exilado, você conhece a narrativa bíblica. Fica até complicado você imaginar João, o discípulo do amor, dizendo aqui para Jesus, olha, se o Senhor quiser, a gente manda descer fogo do céu para consumir esses camaradas aqui. Nesse momento ele não entendeu, ou ainda não tinha entendido, de que espírito ele era. Mas chegou um momento muito especial na vida dele, que ele entendeu. E quando ele entendeu de que espírito ele era, a mensagem de João é uma mensagem de amor, é uma mensagem de perdão, é uma mensagem de aliança com Deus. Que isso seja para nós uma lição nesta noite. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos abençoe, nos dê a graça de sermos úteis nas mãos dele, mas totalmente dependentes da vontade dele, cumpridores da vontade dele, sabendo que nós somos servos dele e que somos representantes do seu reino, homens e mulheres de Deus, e que não podemos jamais desonrá-lo e envergonhá-lo. Que o teu trabalho, que o meu trabalho, que o nosso trabalho na seara do Senhor seja para a glória dele. Vamos orar em nome de Jesus. Querido Deus, Pai eterno, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós oramos a Ti mais uma vez, meu Senhor, nesta noite, para Te glorificar e bendizer por todas as bênçãos que o Senhor nos tem concedido cada dia da nossa vida. E rendemos graças, meu Senhor, pelas bênçãos espirituais e pelas bênçãos materiais. E nesta noite, Pai, Te glorificamos pela dádiva, pela graça, pela honra que o Senhor nos dá, de sermos, Pai, além de filhos e filhas Teus, comprados por Ti mesmo com o sangue precioso de Jesus Cristo, Teu Filho. O Senhor nos dá também a honra de sermos Teus servos e servas, representantes do Teu reino, pregadores e pregadoras da Tua palavra, Teus discípulos, meu Senhor. Em nome de Jesus, nós Te pedimos perdão por todas as vezes que nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossos propósitos não corresponderam, Pai, ao chamado que o Senhor nos fez. A cada um de nós, independente, Pai, de cargo, de título, do que quer que seja, porque diante de Ti todos somos filhos e filhas e todos somos servos e servas. Nos perdoa, pois, quando não correspondemos, meu Senhor, ao que o Senhor esperava de nós. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos dá a graça, meu Senhor, a sensibilidade, meu Deus, a prudência, o conhecimento de que espírito nós somos, de que Deus, ou a que Deus nós servimos, a que Deus nós representamos, qual evangelho nós devemos pregar, como nós devemos nos colocar, meu Senhor, diante da sociedade, diante da nossa família, diante da nossa parentela, diante dos nossos vizinhos, no local de trabalho, onde nós estivermos, na escola, na rua, meu Deus, em todos os lugares. Que sejamos, meu Senhor,
representantes reconhecidos de Deus. Pai eterno, por aquilo que nós testemunhamos, seja por palavras, seja por ações, é o nosso desejo e a nossa oração, que o Teu nome seja honrado através da nossa vida. Em nome de Jesus, nós oramos por isso. Pedimos a Tua bênção sobre a nossa família, a nossa casa, saúde para os que estejam enfermos. Meu Senhor, oramos pela Tua igreja espalhada por todo o mundo, Teus servos e Tuas servas em toda a terra. Oramos pela salvação de Israel, Teu povo, e pela paz de Jerusalém. Oramos pela nossa pátria, pelo Brasil. Estende a Tua mão, Senhor, para o nosso país. Em nome de Jesus nós te pedimos, opera gloriosamente. Continua, Senhor, operando gloriosamente, Pai, transformando toda maldição, todo levante, meu Senhor, todo plano maligno, meu Pai, em bênçãos para essa nação, aniquilando todo propósito do mal, Senhor. E como o Senhor fez com Israel, Pai, transformando as maldições de Balaão em bênçãos para Israel, que assim o Senhor também, Pai, abençoe a nossa nação, o Brasil, Senhor, nosso estado de São Paulo, a cidade de São Paulo. Pai, nos dá graça, Senhor, de a igreja do Senhor voltar a abrir as suas portas, Pai. Em nome de Jesus eu oro por isso. Meu Senhor, estende a Tua mão, Pai, em nome do Senhor, que nós tenhamos a liberdade, Pai, de abrir as portas da Tua casa, em todos os bairros, em todas as cidades, Pai, para a pregação do Evangelho, para abençoar vidas, para resgatá-las do mal e levá-las até diante de Ti, Senhor, para que sejam recebidas pelo Senhor, abençoadas por Ti, resgatadas pelo Teu amor, assim como nós fomos. Nós oramos por isso, Pai, em nome do Senhor. Oramos pela nossa igreja do Carrão, as nossas congregações. Pai bendito, que a bênção do Senhor esteja sobre a nossa igreja, sobre a nossa região. Meu Deus, dando crescimento a ela, prosperidade a ela espiritual, Pai. Crescimento em membresia, em obreiros e obreiras, nos dons e nos frutos do Espírito Santo. Que nós sejamos uma igreja segundo o Teu coração. É o desejo da nossa alma e a nossa oração. Oramos por aqueles que estejam sozinhos, que a Tua bênção os envolva neste momento, em nome do Senhor Jesus. E oro, Pai, pelo atendimento, pela resposta do Senhor para todas as súplicas e petições que neste momento estão sendo colocadas diante do Teu altar. Não só esse grupo que está orando comigo, mas em todos os lugares. Nesse dia e sempre onde os Teus servos estiverem orando, que a Tua mão esteja estendida para conceder a Tua bênção. Em nome do Senhor, nós oramos. Agradecidos a Ti, Pai, que é para nós, Senhor eterno, o único Deus verdadeiro. Nosso coração reconhece a Ti como o único Deus verdadeiro, o Senhor Criador de todas as coisas, o Santo e poderoso Deus de Israel. Aceita, Senhor, nossa oração. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. E graças a Deus. Bendito, pois, seja o nome do Senhor, por mais esses momentos que nós tivemos de meditação na palavra do Senhor. Se o Senhor nos permitir, estaremos juntos novamente, em nome do Senhor, para mais um tempo de meditação e oração. Fiquem com Deus. Meu abraço e dizendo sempre, terminando, a lâmpada não vai se apagar. Deus os abençoe.